Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso encontro de conversa significativa, que hoje tem o tema Como viver uma vida sem medo. A ideia de que nós vivemos o medo é muito, necessita ser explorado e ser entendido. O medo é uma característica essencialmente do mundo corpóreo, do mundo humano. A dimensão espiritual, ela desconhece o medo. O medo não existe na dimensão espiritual. O medo só existe na dimensão física, na nossa realidade física, enquanto nós, seres que vivemos uma dimensão física. Se nós fôssemos seres de uma vivência somente espiritual, não estivéssemos nesse mundo limitado, contingente, o medo seria totalmente desconhecido para a gente. Então, o medo é uma coisa que nasce a partir desse plano. E ele tem um papel, né? Tem um papel muito importante, porque o medo é um dos instintos humanos e ele nos ajuda, de certa forma, a uma proteção. Ele tinha um significado maior enquanto nós éramos seres essencialmente instintivos. Mas agora, nessa nossa etapa evolutiva como seres humanos, o medo se torna um elemento que nos escraviza, que nos limita, que nos impede, que nos dificulta o acesso verdadeiro a tudo aquilo que se encontra ao nosso dispor enquanto seres que estão em constante evolução. Então parece, de certa forma, um contrassenso, né? Por que que existiu o medo e para que que nós temos o medo como elemento que está visceralmente ligado a nós, né? Então, falando sobre o papel do medo, né? De temer as coisas como elemento de proteção, ele tinha sentido na nossa trajetória inicial civilizatória, onde nós, como seres humanos, desconhecíamos uma série de coisas, né? E o medo aparecia como um elemento protetivo, ou seja, tema aquilo porque aquilo pode lhe fazer mal, né? Na verdade, os demais seres vivos, os animais, né, eles não conhecem o instinto que nós conhecemos como instinto do medo, mas eles têm um outro instinto, que é um instinto da proteção, né? Eles reconhecem a proteção. Vocês veem, por exemplo, que há certos estudos, né, com certos animais, né, onde há disputa, por exemplo, do macho alfa que vai tomar conta, digamos, de um determinado rebanho, de um determinado grupo de animais, né, há uma disputa onde não há o medo. Eles simplesmente, os dois machos vão disputar aquele grupo e há um senso de preservação, ou seja, eu desisto na hora que eu vejo que eu não vou conseguir alcançar aquilo. Mas nós, seres humanos, temos uma coisa que é de não desistir. Nós queremos insistir, nós queremos ir avante, porque o nosso propósito era outro. O nosso propósito sempre foi evoluirmos, né? Daí então o medo aparece como um sinal de alerta de que talvez esse caminho de evolução, esse caminho de progresso, esse caminho de descoberta, esse caminho de desbravar que você está buscando nessa dimensão física que você vive, pode não ser o melhor. Por isso que eu disse logo no início da minha fala, o medo é uma característica desse mundo físico. Ele não é uma característica da nossa dimensão espiritual. Se nós nos considerarmos como seres materiais, onde somos os transdutores ou os portadores de uma dimensão espiritual, a nossa dimensão espiritual não conhece o medo. O medo não pertence a ela, o medo pertence à nossa limitação física. Se isso é o ponto, então nós temos uma chave para nos desvencilharmos do medo quando nós colocarmos no lugar dele alguma outra coisa. Muito bem. O que é essa outra coisa que nós podemos colocar no lugar do medo? É o amor. Existem vários, e eu trago isso dos ensinamentos
Baha'is, mas vários outros ensinamentos também nos trazem perspectivas interessantes sobre o papel do amor em sobrepujar, em vencer o medo, né? Quem ama nada teme, e mal algum pode lhe atingir. Esse é um dito que foi apresentado, vem dos ensinamentos Baha'is, mas acho que a gente pode explorá-lo e aprofundarmos-nos nele de uma forma muito interessante. E esse escrito continua. Vou repetir: quem ama nada teme, nem lhe pode atingir dano algum. Tu vês frio no fogo e seco no mar. Ou seja, aqui está a grande sacada. Se nós conseguirmos nos vermos frios no fogo e secos no mar, ou seja, não deixarmos com que o mundo da matéria nos absorva, nos prenda, nos limite, porque, volto a dizer, é no mundo material, no mundo físico que o medo ele tem existência. Na dimensão espiritual, volto a insistir, ele não tem existência. Então, o que significa o amor, né? O amor significa certeza, o amor significa confiança, o amor significa determinação, o amor significa foco, o amor significa entendimento, o amor significa perfeição, percepção. Por outro lado, esse mesmo escrito diz que o amor é uma luz que não habita no coração dominado pelo medo. Olhem só que interessante. Se de um lado eu digo que quem ama nada teme, mas para nada temer, o coração, se estiver dominado pelo medo, então o amor lá não reside. E o amor é, na verdade, essa causa universal, essa força universal, essa dimensão universal que é capaz de nos desvencilhar do mundo da matéria. É o amor que nos desvencilha do mundo da matéria. O apego, ele é exatamente o oposto do amor. O amor não vê apego, o amor é total desapego. Mas quando nós nos vemos apegados, por exemplo, ao mundo da matéria, é por isso que no mundo da matéria é que existem tantos perigos, né? Onde estão os perigos? Os perigos estão, por exemplo, no apego à riqueza, no apego à riqueza material, no apego aos bens materiais, porque à medida que você vai acumulando esses bens, você vai cada vez mais temendo perdê-los, né? E o medo de perder, ele veio por conta do acúmulo. Imagine a vida de um pássaro. Qual é o medo que ele tem? Ele sempre confia, ele sempre sabe que vai encontrar a semente, que vai encontrar o galho onde ele vai poder fazer o seu ninho, enfim. Ele, apesar de ser um ser do mundo da matéria, ele não se encontra apegado ao mundo da matéria. Mas nós nos apegamos à dimensão material e achamos que a dimensão material ela nos é essencial, única, exclusiva. Por isso que eu sempre acredito e digo muito isso. A melhor forma de nós nos desapegarmos do mundo material é olharmos para o céu à noite, em cidades onde ainda se possa ver as estrelas, né? E temos uma dimensão do universo. Se nós tivéssemos uma dimensão do universo onde nós habitamos um pequeno grãozinho em meio a centenas de trilhões de outras estrelas, somente dentro desse universo conhecido, e que esse universo ele está dentro de ou coexiste lado a lado com trilhões e infinitos outros universos, o que significa essa dimensão material que tanto nós nos apegamos a ela? O que significa um desafio que se apresenta a mim hoje em termos do meu trabalho, em termos da minha subsistência? Não tenho dinheiro para comprar isso ou aquilo. Notem, tudo
é uma hiperexposição que nós fazemos do mundo da matéria. E nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a capacidade de viver o simples. E nós nos apegamos a tudo aquilo que achamos que é a nossa segurança. Então eu preciso de segurança porque quanto maior for a minha segurança, mais eu poderei usufruir desse mundo. Mas o que é esse mundo? E que apego é esse a esse mundo? E como eu permito, então, com esse apego, será que eu consigo permitir que o amor ele se torne essa minha dimensão imperativa? Né? Eu não consigo fazer isso. Notem que eu estou dando ao amor uma qualificação e uma descrição que vai muito além de simplesmente o ato de adorar, né? O ato de se aproximar e se integrar a alguém ou a algo. Né? Eu estou dizendo que o amor ele é a causa primeira da nossa existência, é o moto essencial da nossa existência. E esse amor se reflete, então, nessas qualidades e características que eu acabei de mencionar para vocês. Então, se eu entendo que o medo é algo que vem da dimensão do mundo da matéria, e ele é essencialmente conectado ao mundo da matéria, qual é a arte, como eu desenvolvo essa arte, essa capacidade, esse conhecimento de poder no mar me achar seco e no fogo me esfriar, ou seja, não deixar me contaminar pelo mundo da matéria. Então, a expressão verdadeira do amor, ela vai começar primeiro com a minha capacidade de desapego, desapegar do mundo da matéria. Não significa abandonar o mundo da matéria, porque o mundo da matéria existe para que nós possamos, durante as décadas que vivemos aqui, quando vivemos 8 décadas, 9 décadas, 7, enfim, cada um dentro do tempo que lhe foi, de certa forma, prescrito, eu uso esse tempo aqui exatamente para eu poder crescer. Né? Esse mundo é como se fosse o útero materno. Né? No útero materno, o que o embrião faz? Ele encontra todas as condições essenciais para poder se desenvolver, encontrar as qualidades e as capacidades e o instrumental para poder evoluir no outro momento, do outro plano de existência, que vai ser fora do ventre materno. Esse mundo que nós vivemos é um grande ventre também. É aqui que nós reunimos as capacidades e qualidades para podermos dar o nosso próximo salto na próxima dimensão da nossa existência, que não é mais material. É uma dimensão imaterial, espiritual. Mas se eu me apego a esse mundo, o primeiro medo que me aparece é o medo de perdê-lo. E o medo de perder aquilo que eu acumulei nesse mundo. Essa é a essência, digamos, que move o medo. É o apego. E é o medo, ele é o quê? A tradução do sentimento de que eu posso perder o que eu conquistei. Mas qual é o medo que o pássaro tem? O que ele conquistou? Ele sempre tem a natureza toda ao seu dispor. Ele não conquista, não guarda, não acumula. Ele simplesmente usufrui. E ele simplesmente confia. Claro que toda analogia tem a sua limitação, então a gente pode falar, bom, mas os pássaros também morrem porque há toda essa crise climática, desastres, incêndios e etc. Isso não se aplica à analogia que eu estou trazendo aqui agora. A minha analogia é muito limitada, muito restrita, né? É na percepção das condições de vida que eu posso ter sem o apego, sem eu estar necessitado de acumular aquilo como se fosse esse acúmulo aquilo que me garante a minha existência. Imaginem se o feto no ventre da mãe ele tivesse essa perspectiva do acumulador, como nós temos aqui.
ele jamais sairia do ventre materno. E o que aconteceria? A morte seria a, a decorrência natural. Ele não conseguiria continuar dentro do ventre materno por todo sempre. Mas, estranhamente, nós queremos continuar dentro desse ventre materno aqui por todo sempre, acumulando tudo aquilo que são os bens materiais, que são as riquezas terrenas, né? Que são a nossa verdadeira fonte de perigo. Notem que esse medo não é necessariamente, não advém necessariamente somente de quem acumula um certo grau de riqueza. Eu vou trazer uma um pequeno conto oriental que ilustra muito bem essa questão. No Oriente, principalmente na Pérsia, né, mas no Oriente Médio como um todo, existia mais no passado, até o século XIX, início do século XX, mas hoje em dia muito pouco, porque as condições de vida não permitem mais que isso aconteça. Mas existiam os derviches, que eram pessoas, normalmente homens, né? Era ligada a essa dimensão cultural do Islã, que vagavam pelos desertos, pelas cidades, em busca do seu autoconhecimento, da sua iluminação. E eles nada mais tinham do que um trapo de pano os envolvendo como roupa, e tinham um pequeno vasilhame onde eles aceitavam e recebiam ajuda de comida. Então, esse vasilhame, as pessoas ofereciam comida para eles, e eles levavam, comiam, e era nesse mesmo vasilhame que eles bebiam água, né? Então, chegavam numa fonte, colhiam água com esse vasilhame. Tudo que o derviche tinha era um trapo de roupa e o vasilhame. Então, conta-se que um derviche foi visitar um rei, e, ao visitar o rei, convoca o rei a segui-lo. Diz: rei, abandone esse castelo, abandone isso tudo, venha comigo. Venha conhecer o que é o caminho do autoconhecimento, venha conhecer o que é o caminho do desapego, venha conhecer o que é o caminho do encontro com o amor transcendental através do abandono de tudo que é material. E o rei, desculpe, se anima, aceita o convite e abandona o castelo e vai embora junto com o derviche. E eles param num dado momento numa fonte de água, e quando iam se servir de água, o derviche se dá conta que esqueceu o vasilhame no palácio. Ele volta e diz para o rei: eu tenho que voltar ao palácio. E o rei diz: por quê? Porque eu esqueci meu vasilhame lá. E o rei olha e diz: eu abandonei tudo, nem vasilhame tenho, abandonei o palácio, abandonei minhas roupas, nada trouxe comigo, não volto ao palácio, e você quer voltar ao palácio por conta de um vasilhame? Então isso demonstra, né, nessa história, como o apego ele independe da tua condição econômica, financeira, né? Eu posso estar, e é um grande desafio, extremamente desapegado se eu for uma pessoa cheia de posses materiais, mas eu posso ser uma pessoa extremamente apegada e não ter nada nesse mundo. E mesmo assim eu esteja apegado e não tenha ainda aprendido a lição ah, do que é esse processo fantástico que é vivermos a nossa dimensão material, para que a utilizemos como um instrumento do nosso crescimento, porque é aqui que nós vamos desenvolver as nossas capacidades, e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos envolver, absorver, dominar, escravizar pela realidade material, para que então o medo não exista, e sem o medo, e aí então vem a conclusão da minha fala, né? Quando nós nos livramos do medo, nós ganhamos coragem. O que nos impulsiona e nos faz avançar é a coragem. E ela passa a existir quando o coração não está mais dominado pelo medo, mas sim ele está envolto pelo amor, e ao mesmo tempo, então, isso significa que eu estou nesse processo de me desvencilhar do apego ao mundo da matéria. Essa era a,
digamos, uma introdução a essa ideia, né? A gente pode desenvolver isso muito mais em outras falas, em outros momentos, mas eu queria somente trazer para vocês essa compreensão. Viver sem medo significa viver o pleno amor. Para eu viver o pleno amor, eu preciso me desapegar. E o medo, ele nasce da minha dimensão de vida nesse mundo da matéria. É como se fosse um teste para a gente, como se fosse um exercício que temos a superar. Se nós superamos o apego ao mundo da matéria, o medo é capaz de desaparecer. Reflitam sobre isso, vejam como muito dos seus medos eles têm a ver com o sentimento de perder algo que vocês sentem que é importantíssimo e foi conquistado, e a sua perda seria lamentável, mas essa perda ela tem a ver com a dimensão da nossa existência material. É isso. Obrigado.